nosso Deus resplandecer em nossos corações, derramando sobre nós a sua luz, a fim de que nós possamos sempre proclamar as virtudes de quem na cruz morreu por amar. Livres da escuridão, hoje temos a missão de sermos luz diante dos homens, para que, através do nosso viver, outros possam a verdade conhecer e a Deus glorificar. Aleluia, 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 resplandecer. Desde o início, o nosso Deus resplandeceu em nossos corações, derramando sobre nós a sua luz, a fim de que nós possamos sempre proclamar as virtudes de quem na cruz morreu por amar. Livres da escuridão, hoje temos a missão de sermos também luz diante dos homens, e a quem, através do nosso viver, outros possam a verdade conhecer e a Deus glorificar. Aleluia, 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 resplandecer. Resplandecer. Ascribe to the Lord, Almighty One. Ascribe to the Lord glory and strength. Ascribe to the Lord the glory due His name. Worship the Lord.
pois Ele tem cuidado de nós. Lancemos sobre Deus a nossa ansiedade, pois Ele tem cuidado de nós. Assim falou Jesus. Olhais passarinho, não guardam comida para amanhã, mas o nosso Pai Celestial lhes dá. Lancemos sobre Deus a nossa ansiedade, pois Ele tem cuidado de nós. Lancemos sobre Ele a nossa ansiedade, pois Ele tem cuidado de nós. Assim falou Jesus. Olhai nos campos lírios, não fazem roupas para vestir, mas o nosso Pai Celestial lhes dá. Sim, de nós Deus vai cuidar. Jesus assim falou, e o Pai do céu, em seu grande amor, tem cuidado de nós. Deus vai cuidar. Jesus assim falou, e o Pai do céu, em seu grande amor, tem cuidado de nós. Lancemos sobre Deus a nossa ansiedade, pois Ele tem cuidado de nós. Lancemos sobre Deus a nossa ansiedade, pois Ele tem cuidado de nós. Quanto mais a gente tem ouvido e visto na televisão os acontecimentos das últimas semanas aí, na guerra lá no Israel e contra o Hamas, quando a gente vê os vídeos, parece filme, né? Alguma coisa assim que acontece só em filme, assim, a violência e então eu como que me sinto na obrigação de procurar ter alguma orientação, algum princípio bíblico para que nos ajude a como encarar esse tipo de acontecimento, esse tipo de crueldade, de calamidade, né? E a gente pode pensar em outras calamidades que também podem chegar na nossa vida, mas apesar de a gente estar distante, a gente não consegue imaginar o sofrimento de algumas pessoas, né? Não só lá também, como na Ucrânia, coisas assim, né? Que ainda o mesmo tipo de conflito. E então, o que eu estou querendo dizer é: será que a palavra de Deus tem algo a nos dizer sobre como nós devemos nos comportar diante de situações de calamidade, né? De adversidade, de tragédia? E mais especificamente falando sobre Israel e Hamas, a gente poderia falar sobre quando que esse conflito começou, que a gente sabe, biblicamente falando, começou lá no Gênesis, né, com Isaac e Ismael, os dois irmãos de mães diferentes, mas foi lá que tudo começou, né? E Ismael, de onde vem a descendência dos árabes, e Isaac dos judeus. E nós poderíamos considerar o fato de que esse conflito vai existir até o final da história. E poderíamos considerar o fato de Deus ter preservado a nação de Israel através dos séculos, e mesmo assim, com todas as falhas de Israel, também passou por momentos de calamidade, de desolação. Foram para o exílio várias vezes, né? 40 anos de exílio ali, todo esse sofrimento. Mesmo assim, Deus
preservou Israel. Nós poderíamos falar de modo geral a respeito do profundo grau de depravação do ser humano, de fazer as atrocidades que a gente viu, pelo menos teve a ideia do que aconteceu, né, de crianças sendo mortas de uma maneira tão brutal, né? Então, a gente poderia falar sobre isso também. E, apesar que o tipo de violência que é praticada contra crianças lá, em muitos lugares aqui, é praticado no útero das mães, aqui, né, com aborto. E, aliás, no Velho Testamento, nós temos relato de, depois que Israel chega na Terra Prometida, onde habitavam os amalequitas tinham o deus deles, o Moloque, né, e eles sacrificavam crianças. E talvez alguns dos israelitas até começaram a cair nessa, né? E Deus faz a reação de Deus foi radical. Levítico 21:5 diz assim: disse o Senhor a Moisés: diga aos israelitas, qualquer israelita ou estrangeiro residente em Israel que entregar um dos seus filhos a Moloque terá que ser executado. O povo da terra o apedrejará. Voltarei o meu rosto contra ele e o eliminarei do meio do seu povo. Pois deu os seus filhos a Moloque, contaminando assim o meu santuário e profanando o meu santo nome. Se o povo deliberadamente fechar os olhos quando alguém entregar um dos seus filhos a Moloque e deixar de executá-lo, voltarei o meu rosto contra aquele homem e contra o seu clã e eliminarei do meio do seu povo, tanto ele quanto todos os que o seguem, prostituindo-se com Moloque. Portanto, atrocidades, atos de crueldade humana não é um fenômeno moderno, né? É algo que sempre existiu. E, obviamente, com os meios de comunicação hoje a gente fica muito mais ciente, né, do que acontece em certas partes do mundo, que, do contrário, a gente nem ouviria. Nós também poderíamos falar sobre o direito de retaliação, que também tem sido o que mais está agora no noticiário, né, que Israel deve cessar fogo, né? E também no Velho Testamento, nós vemos isso acontecendo, quando um povo invadia Israel depois, um tipo de retaliação. O trecho que eu estava lembrando, de quando um bando de invasores amalequitas também chegam, enquanto Davi e os soldados estão em outra área, outra região, esse bando de invasores vem e leva mulheres e crianças também como reféns, né? E quando Davi chega e fica sabendo, eles vão lá para a região dos amalequitas e fazem a mesma coisa, mas salvam os reféns, mas também saqueiam a terra. E a gente poderia falar sobre isso. Nós também poderíamos falar a respeito da exortação que Paulo dá na carta aos cristãos de Roma sobre sujeição a autoridades, né, que significa, especialmente quando participa de um governo que não tem temor a Deus, como é que a gente fica, né? Ou, como eu mencionei na mensagem passada, poderíamos falar sobre a possibilidade de que essa guerra entre Israel e Hamas possa ser uma indicação de que nós estamos no final dos tempos, né? Mas a questão que a meu ver, que seja mais relevante, de maior relevância, porque tem uma abrangência universal para toda a humanidade, né? Está relacionada à maneira como Jesus reagiu diante, pelo menos, de duas situações de calamidade, né? E é a respeito, então, das palavras e atitude que Jesus encarou, como Jesus encarou aquelas situações que eu gostaria que a gente pensasse hoje, né? Qual foi a reação de Jesus? O que foi que Jesus quis ensinar aos seus ouvintes e que serve para nós hoje, né? Será que Jesus falou sobre a história da humanidade, sobre desastres naturais, sobre sociologia, sobre injustiça social? Como que Jesus reagiu? Será que Jesus se preocupou em falar sobre o futuro de Israel, sobre o final dos tempos, né? Então, é isso que nós encontramos em Lucas capítulo 13. Jesus falou a respeito de uma realidade que diz respeito a todos os seres humanos, sem exceção alguma, seres humanos de todas as épocas. Então, eu queria que a gente lesse os 5 primeiros versos do capítulo 13, Lucas 13.
Naquela ocasião, alguns dos que estavam presentes contaram a Jesus que Pilatos misturara o sangue de alguns galileus com os sacrifícios deles. Jesus respondeu: vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores que todos os outros por terem sofrido dessa maneira? Eu lhes digo que não. Mas se vocês não se arrependerem, todos vocês igualmente perecerão. Ou vocês pensam que aqueles 18 que morreram quando caiu sobre eles a torre de Siloé eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Eu lhes digo que não. Mas se não se arrependerem, todos vocês igualmente perecerão. A argumentação de Jesus aqui é bastante dramática. E observe que a razão pela qual esse assunto veio à tona está no primeiro verso, que diz que Pilatos havia ordenado um massacre cruel aqui, sanguinário, de galileus que estavam oferecendo sacrifícios no templo. E ordenou que eles fossem mortos, que o sangue deles fosse adicionado, misturado ao sangue que estava sendo oferecido. Então, foi um tipo de calamidade aqui. Não sabemos quantas pessoas, mas foi uma calamidade. De acordo com a resposta dada por Jesus, qual foi a reação de Jesus, né? Qual foi a mensagem que ele deu aos seus ouvintes, às pessoas que vieram contar para ele sobre aquela calamidade? Os versos 2 e 3 contêm as exatas palavras proferidas por Jesus. Então ele diz: vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores que todos os outros por terem sofrido dessa maneira? Eu lhes digo que não, mas se vocês não se arrependerem, todos vocês igualmente perecerão. Mas para a gente entender um pouco melhor de onde Jesus está vindo para dar essa resposta, é importante a gente saber que naquela época, a teologia da época era que tragédias, que calamidades, eles acontecem para pessoas más, não para pessoas boas, né? Era um modo de pensar desde os tempos dos patriarcas, né? E até os tempos de Jesus ainda tinha essa mesma mentalidade. Em João capítulo 9, no cego de nascença, seus discípulos perguntaram para Jesus: mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? É como se eles estivessem dizendo: esse coitado nasceu cego, quem foi que pecou? E o que está por trás disso é que pessoas boas não devem ter esse tipo de calamidade acontecendo em suas vidas, né? Essa era a mentalidade. Mas o Senhor Jesus estava prestes a dar um basta nessa lógica inapropriada de raciocínio. E de acordo com o relato de Lucas, essa conversa de Jesus com seus seguidores aconteceu talvez durante ou no final do Sermão do Monte, porque no capítulo 12 de Lucas é quando Jesus termina falando no Sermão do Monte, e pessoas que estavam lá e que vieram para Jesus, quando ele diz, naquela ocasião, quando Jesus estava falando, que eles vêm para Jesus e falam desse acontecimento. E nós imaginamos que isso deve ter ocorrido na época da Páscoa, porque era a única época durante o ano que eles ofereciam sacrifício no templo. Então é provável que seja na época da Páscoa que isso aconteceu, quando Pilatos resolve ordenar esse massacre de alguns galileus, judeus da Galileia, né? Então, aparentemente, é com base na pressuposição tradicional de pessoas boas e más, né, que Jesus responde à pergunta deles. Vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores, quer dizer, eram pessoas más, para que isso acontecesse para eles, né? Vocês realmente acreditam que essa crueldade aconteceu por causa da maldade do coração dos galileus, né? E é verdade que há certas consequências que estão conectadas a certos tipos de pecados, né? Como, por exemplo, Paulo falando aos Coríntios, ele fala sobre embriaguez, sobre libertinagem sexual, avareza. São pecados que trazem uma certa consequência que está conectada com a ação de ser avarento, de libertinagem sexual. Mas Jesus aqui não estava falando de um pecado específico. Ele estava encarando aquele acontecimento como sendo uma tragédia, uma calamidade, né? Algo que foi totalmente inesperado. Então, não estava conectado a nenhum ato específico, algum pecado que os galileus cometeram, e por isso uma calamidade veio sobre eles, né? Aliás, em lugar algum das Escrituras, nós vamos encontrar uma declaração afirmando que calamidades e catástrofes são a maneira que Deus usa
para condenar pessoas más, né? Ou então para validar que aquelas pessoas boas não sofram, né? Quando a ideia é que quando pessoas más sofriam calamidade, então as que não sofriam falavam, porque nós somos bons, né? Mas nós não vamos encontrar esse tipo de ideia, que Deus faz esse tipo de identificar quem é bom e mal, trazendo calamidade para quem é mal. Não existe isso na palavra de Deus. É por isso que pessoas convertidas, nascidas de novo, nascidas do Espírito, justificadas pelo sangue de Jesus, não estão isentas de passar por calamidades, né? Quando vem guerras, terremotos, tsunamis, furacões, erupções vulcânicas, desabamentos como o de 11 de setembro, certamente muitos cristãos morreram, né? Estão morrendo em guerra ainda hoje. Aliás, eu diria que é mais provável que pessoas incrédulas sobrevivam, porque Deus quer dar mais chances para que eles se arrependam. Não é isso que, essa é a ideia que eu tenho lá de segunda carta de Pedro, de saibam, porque algumas pessoas estavam gozando, porque o Messias disse que ia voltar, que nada, né? Então ele diz, carta de Pedro, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombadores, seguindo suas próprias paixões, e eles dirão, o que houve com a promessa da sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. E Pedro diz, o Senhor não demora em cumprir, o Senhor não tarda em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Então é capaz que, em certas situações, Deus vai permitir que o cristão morra, porque ele vai para o céu, né? Vai dar mais uma chance para quem ainda está longe dele, né? É minha ideia, viu? Não tá. Não tem um versículo bíblico que tenha sustentação para isso. As calamidades, então, e tragédias não fazem acepção de pessoas, essa é a verdade, né? O vírus da Covid não faz acepção, não discrimina. A Beth pegou Covid semana passada, retrasada, né? Não discrimina quem é que é contaminado, né? Às vezes é nesse tipo de até de indiscriminação, é que eu penso, toda vez que eu vou ou na praia ou numa piscina, e às vezes eu fico pensando, essa água aqui tão boa, tão bonita, tão limpa, ela não discrimina. Se uma criança cai aqui, ela morre, essa água mata uma criança, mata idosos, ela não tem discriminação, né? E, segunda carta de Paulo aos Coríntios 5, 6-8, ele diz assim, estejamos sempre confiantes, sabendo que, enquanto estamos no corpo, estamos ausentes da presença do Senhor, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Temos, pois, confiança e preferimos estar ausentes do corpo e habitar com o Senhor. Paulo está dizendo, eu preferiria morrer do que permanecer aqui, né? Vendo calamidades e tristezas, do que seria melhor habitar com o Senhor. Mas essa esperança não existe para quem não é nascido de novo, né? Para quem não é nascido do Espírito. Essa é a grande diferença em situações de calamidade e catástrofe, é que aqueles que são afetados, o que faz a grande diferença é o destino eterno da vida deles, né? O que vai acontecer depois da morte. Então, observando novamente o que Jesus disse, Lucas 13, versos 2 e 3, vocês pensam, é assim que Jesus está dizendo, essa é a linha de pensamento que vocês têm, né? Vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores que todos os outros, por terem sofrido dessa maneira? E eu digo que não, aqui é um não enfático, de jeito nenhum, né? Mas se vocês não se arrependerem, todos vocês igualmente, semelhantemente, irão perecer. Jesus estava, então, batendo de frente com a pressuposição errônea, distorcida, de que aquelas pessoas tinham, de fato, que eram pessoas que Deus faz discriminação entre pessoas boas e más, com relação a passarem por sofrimentos, né? A verdade, então, é que tragédias e calamidades não fazem distinção de pessoas. E Jesus repete a mesma verdade nos 2 versos seguintes, mas usando uma situação de calamidade um pouco diferente. Essa primeira calamidade foi uma calamidade intencional, premeditada, enquanto que nos versículos 4 e 5 é uma calamidade acidental. Versículos 4 e 5. Ou vocês pensam que aqueles 18 que morreram, quando caiu sobre eles a torre de Siloé, eram mais culpados, eram mais devedores do que todos os outros habitantes de Jerusalém? E, novamente, eu lhes digo que não, né? De forma nenhuma. Mas se vocês se arrependerem, todos vocês
igualmente perecerão. Jesus estava dizendo, vocês acreditam mesmo que as pessoas que morreram naquele desabamento estavam mais em dívida com Deus do que vocês, né? Mais do que os demais moradores de Jerusalém? Será que eles tinham uma conta, uma dívida para com Deus maior que a das outras pessoas, né? E nós não temos mais informações a respeito desse acontecimento, é só isso aqui que a gente sabe, né? Que uma torre caiu e matou 18 pessoas, né? E, aparentemente, quando eu estive lá com meu sogro em Jerusalém, eu fui nesse lugar aqui, que as escavações arqueológicas descobriram que onde deveria ser o tanque de Siloé. E como a torre é de Siloé também deveria ser, obviamente que a torre não está mais lá, né? Mas eles estavam fazendo a escavação, e a gente até chegou próximo, e o chão era meio assim como de degraus, mas bem, como se pessoas pudessem entrar nesse tanque, né? Lembra quando a água se mexia, o aleijado se jogava? Então, esse era o tanque de Siloé. Então, essa torre aparentemente ficava ali, se você vê a fotografia dos muros de Jerusalém, ficava bem numa das pontas, embaixo, assim, fora dos muros, né? Mas então a primeira calamidade, que foi aquele massacre sanguinário de galileus, as vítimas eram pessoas que estavam simplesmente participando de uma cerimônia no templo, né? E um sacrifício, enquanto que no desabamento eram pessoas que estavam passando por ali. Pessoas que estavam no lugar certo na hora errada, né, que a gente diz. Mas o Senhor Jesus não atribui qualquer tipo de culpabilidade para essas pessoas, em nenhum dos eventos aqui, né? Não é porque elas eram piores do que as outras. Aqui, as vítimas desses dois eventos mencionados por Jesus, elas não são qualificadas como sendo pessoas que estavam tendo um comportamento mau ou inapropriado que merecia esse tipo de punição da parte de Deus. Por isso que Jesus pergunta, vocês pensam que esses galileus massacrados eram mais pecadores do que os demais, né? Vocês pensam que aqueles 18 que morreram eram piores, tinham mais culpa diante de Deus do que os demais moradores de Jerusalém? E Jesus, ele é enfático, eu digo que não. E com isso Jesus, então, estava dizendo aos seus ouvintes que a lógica de pensamento deles a respeito de como Deus julga as pessoas estava errada. A percepção que eles tinham do caráter de Deus a esse respeito era uma percepção distorcida, errônea. Então, enviar situações de calamidade, de crueldade, não é a maneira que Deus usa para diferenciar, para distinguir pessoas boas ou pessoas más, né? O modo que Deus usa para diferenciar pessoas supostamente boas ou pessoas más é o modo do arrependimento. É isso que Jesus está enfatizando aqui nessas duas vezes, os versos 3 e 5. Se vocês não se arrependerem, todos vocês igualmente perecerão. E a essência, então, do que Jesus estava dizendo e do que nós precisamos ter consciência é que situações de adversidade, de calamidade, de desastres naturais, de tragédias, de pessoas que morrem, são pessoas ou são situações que devem servir para nos alertar do fato de que nós não temos controle sobre a morte. Nós não sabemos como, quando ela vai chegar para nós. Essa era a maior preocupação de Jesus. Sim, eles morreram, foi uma fatalidade. Mas se vocês não se arrependerem, vocês igualmente perecerão. Observe que nesse relato, a preocupação de Jesus, então, foi ressaltar uma lição. Ele não se preocupou em dar uma explicação sobre injustiça social, sobre como realmente aquilo aconteceu, como que aquilo se encaixava no plano de Deus, da redenção. Ele vai diretamente em uma lição. A lição é que vocês precisam de arrependimento. Caso contrário, a morte também vai chegar para vocês, né? Jesus foi diretamente para a questão que se aplica a todos os seres humanos. Quem não se arrepender diante de Deus, isto é, quem rejeitar o perdão de Deus, a oferta do perdão, vai morrer igualmente a qualquer pessoa que morre, de qualquer forma, mesmo em calamidades, né? Pessoas que vão ficar impossibilitadas de desfrutar da presença de Deus, caso não haja arrependimento. Então, a real calamidade que Jesus estava chamando a atenção dessas pessoas
não se referia, então, a um tipo de morte e nem a causa de morte. A real calamidade, então, é morrer sem ter recebido o perdão de Deus. Essa, sim, é uma calamidade de verdade, de fato, né? Tanto os galileus que foram assassinados, quanto aqueles que foram vítimas do desabamento da torre, eram pessoas iguais a todas as outras demais, né? E, sem dúvida alguma, guerras, desastres naturais, epidemias, todo tipo de calamidade causam mortes inesperadas, mas a real calamidade é morrer neste mundo sem ter recebido a dádiva gratuita da salvação por meio de Cristo. Esta sim é uma calamidade. E a verdade que Jesus estava comunicando então aos seus ouvintes e para nós hoje é a respeito da necessidade essencial de que todo ser humano tem, sem exceção, de sermos perdoados, de reconhecermos a nossa necessidade de perdão, de nos arrependermos diante de Deus, né? E de acordo com as Escrituras, para terminar aqui, o perdão de Deus ele possui dois aspectos. Primeiramente, o aspecto de uma mudança de mente a respeito de nós mesmos. Eu preciso ter uma mudança na minha maneira de pensar, para que eu possa entender como o arrependimento de Deus, como que ele afeta a minha vida, né? E aqui, então, eu estou me referindo a uma mudança a respeito de como nós enxergamos a nós mesmos, a respeito de qual é a percepção que nós temos da nossa natureza pecaminosa, de quem nós somos realmente aos olhos de Deus, né? Foi isso que o apóstolo Paulo fez questão de relembrar aos cristãos lá de Éfeso. Efésios 2, 1 a 3. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, da nossa natureza humana, né? Seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos, por natureza, merecedores da ira de Deus. Isso quer dizer que arrependimento de verdade é quando eu olho para mim mesmo e reconheço esse diagnóstico que a palavra de Deus faz da nossa natureza, dessa tendência natural que nós temos de viver com uma atitude de inimizade, de rebelião contra Deus, satisfazendo então as nossas vontades, os nossos desejos, tendo os nossos pensamentos sendo alimentados, né? Pensamentos que, em geral, são contrários ao modo de pensar de Deus, né? E por isso nos torna, então, merecedores da ira de Deus. Então, arrependimento é quando eu reconheço que viver de acordo com os meus próprios desejos e vontades não só me torna incapaz de experimentar a presença de Deus na minha vida, mas também me coloca numa condição de desobediência de Deus, numa condição de merecedor da santa justiça de Deus, né? É com este reconhecimento que eu estou dizendo que Deus ele tem que intervir na nossa vida por causa disso, por causa dessa nossa tendência natural, né? Intervir com a sua graça, com a sua misericórdia, com a sua oferta de perdão. Então, este é o primeiro aspecto do perdão de Deus. Tem que haver em nós uma mudança na nossa mentalidade de como nós enxergamos a nós mesmos. A segunda mudança de mente é a respeito daquilo que como nós enxergamos a pessoa de Jesus. Isto é, o reconhecimento de que Cristo é o único que tem poder para nos conceder perdão e nos resgatar dessa condição em que naturalmente nós nos encontramos. E foi exatamente isso que Paulo disse logo em seguida, desse mesmo trecho do capítulo 2 de Efésios. Diz, todavia, Deus que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo. Quando ainda estávamos mortos em transgressões, é pela graça que vocês são salvos. E um pouco mais adiante, no mesmo capítulo, versículo 13, agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe foram aproximados mediante o sangue de Cristo. E no capítulo 1, a introdução de Efésios, Paulo escreveu, versos 7 e 8, nele, em Cristo, temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão das nossas transgressões, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou ricamente sobre nós, com toda a sabedoria e arrependimento. É única e exclusivamente, então, em Cristo que nós podemos ser perdoados, porque ele pagou o preço da nossa salvação com o seu sangue. Quando Jesus diz, se vocês
a menos que vocês se arrependam, ele diz, todos vocês igualmente perecerão. É lógico que Jesus não estava dizendo perecerão, estavam morrer aqui agora, né, em alguma calamidade. Jesus estava se referindo em termos espirituais. Vocês perecerão eternamente, é depois dessa vida, né? Jesus não estava se referindo, então, à morte física, porque nem todos que passam por tempos de calamidade morrem, né? A experiência desse perecer a que Jesus estava dizendo, estava se referindo, então, que está conectado ao arrependimento, né? Estava se referindo à morte espiritual, que é pior. O arrependimento em relação à eternidade é muito mais relevante do que os nossos pecados aqui, né? Então, se vocês não se arrependerem, vocês igualmente não no sentido que também passarão por calamidade, mas passarão por uma calamidade espiritual, né? Vocês também perecerão, eventualmente, né? Esta é uma realidade que pode ser enfrentada e vencida por meio do sacrifício redentor de Jesus em nosso favor. Então, a morte física, de um jeito ou de outro, não faz distinção de pessoas. Nós não sabemos como, onde e nem quando, mas é certo que, eventualmente, ela nos alcançará, né? E por isso, a palavra de Deus nos alerta, através do Senhor Jesus aqui, de que quem não se arrepende e não recebe o perdão de Deus, rejeita o perdão de Deus, perecerá eternamente, né? É uma palavra dura, mas é extremamente necessária, é uma realidade que nós precisamos ter em mente, né? E nos versos seguintes, Jesus conta uma parábola relacionada ao arrependimento e morte, mas por hoje nós vamos parar por aqui e deixar para continuar na próxima vez. Gostaria que a gente passasse alguns momentos em oração, talvez tendo em mente algo que a palavra de Deus falou ao seu coração hoje sobre isso. E aproveitando para orar por quem sabe, irmãos nossos que estão envolvidos em situações de calamidade hoje, né? E para que eles sintam a presença de Deus, fortalecidos pelas promessas de Deus. E para que o arrependimento seja algo que caracterize também a nossa vida.